Olá, esta é a semana 7 do curso de extensão Introdução ao Altruísmo Eficaz, oferecido pelo Grupo de Estudos em Ética Animal da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Ramiro Pérez, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorando pela Universidade Nova de Lisboa. Teria a honra de ser o seu facilitador neste módulo sobre organizações filiadas ao altruísmo eficaz. Nossos objetivos nessas 3 aulas serão descobrir um pouco mais sobre organizações de destaque alinhadas ao altruísmo eficaz, onde buscar mais informações sobre instituições semelhantes, como participar da comunidade e onde encontrar organizações e projetos aos quais você pode doar ou se candidatar para trabalho ou financiamento. Nesse material, vocês encontrarão diversas referências nos hiperlinks ao longo da apresentação. Dê preferência a fontes traduzidas para a língua portuguesa, sempre que possível. Esse tour pelas organizações também pode ser útil para desfazer algumas impressões meio enganosas. Quando alguém mostra alguma reserva em relação ao altruísmo eficaz, porque não gostou de algo que leu no site de alguma organização, ou por alguma coisa que um autor conhecido disse, é comum que eu responda que isso não é um grande problema. Altruístas eficazes discordam em muitas coisas e não existem pontos de fé bem delimitados no movimento. Um argumento semelhante é apresentado por Scott Alexander em Altruísmo Eficaz como uma torre de premissas. Nesse artigo, a base do altruísmo eficaz seriam ideias com as quais a maior parte das pessoas na realidade já concorda, como, por exemplo, que é importante ajudar os outros e que ajudar mais é melhor do que ajudar menos. Um problema parecido surge quando alguém faz uma pergunta do tipo: e quem fala pelo altruísmo eficaz? Curiosamente, ninguém pergunta quem dá a última palavra sobre o utilitarismo, ou sobre o liberalismo, ou sobre o socialismo, ou sobre o capitalismo. Afinal, embora escolas filosóficas sejam frequentemente associadas aos seus representantes mais influentes, eles não são donos delas. Seus direitos de autor se restringem aos livros e artigos que publicam. Seria estranho que alguém fizesse uma pergunta similar sobre veganismo ou sobre movimentos de defesa animal em geral. Não existe um papa do veganismo. Movimentos sociais e tradições filosóficas, na realidade, raramente se estruturam como sistemas. Assim, quando falamos em altruísmo eficaz, não estamos nos referindo à propriedade intelectual de alguém, como um livro, por exemplo, nem a um sistema de instituições, como um sistema jurídico ou uma organização religiosa, mas sim a um movimento, ou a um conjunto de ideias, ou mesmo a uma comunidade de pessoas. É esta comunidade que possui uma certa estrutura, provida por organizações, das quais trataremos a seguir. Por isso, me chama a atenção quando as pessoas identificam o altruísmo eficaz com alguém específico, como com Peter Singer. De fato, Singer é um renomado filósofo utilitarista, que, além de ter formulado uma organização, The Life Can Save, ou em português, A Vida que Você Pode Salvar, inspirou e incentivou várias pessoas no altruísmo eficaz, filósofos, empreendedores, pesquisadores, etc. Aqui nessa figura, nesse slide, juntei algumas delas. Desculpe, porque ficou um pouco tosco, para ser sincero. Então, algumas dessas pessoas e as diferentes organizações nas quais elas trabalham ou que ajudaram a criar. Apenas para termos uma ideia de que há muito mais no movimento do que Peter Singer. Vocês vão notar que há apenas 2 mulheres e que todos eles são brancos. Isso é um problema reconhecido no movimento. Em cada conferência global ou regional são apresentadas novas propostas para aumentar a diversidade. Entre elas, existe o projeto Magnify Mentoring, que começou justamente para abranger mulheres e pessoas não binárias, não é, para integrar melhor ao movimento, e a expansão de conferências para países em desenvolvimento de diferentes etnias. O que queremos oferecer neste módulo é algo diferente, é um panorama, um mapa do movimento. Algo como essa figura, um mapa publicado pelo escritor e psiquiatra, blogueiro, Scott Alexander, mostrando onde se acham diferentes pessoas, aqui representadas por montanhas, organizações, cidades e causas, que são continentes. Você pode clicar na imagem, ela contém um link para o original. Mas notem que, quando adicionamos mais informações e mais entidades, esse mapeamento pode ficar bastante complexo. Nessa figura do incrivelmente produtivo holandês Floris Walswijk, mostra diferentes relações entre dezenas de organizações. Nessa aula,
Nós nos inspiramos na parte 5, capítulos 18 a 24, da primeira edição do Manual do Autorismo Eficaz, de 2015. Como veremos, muita coisa mudou depois disso. Hoje há uma terceira edição do manual, que você pode acessar online, clicando no link, e cujos textos estão sendo traduzidos gradativamente. Você pode encontrar alguns deles em português também, é só clicar no link. Um exemplo de mudança é o da Charity Science, descrita no capítulo 22 do manual. Hoje, a Charity Entrepreneurship é uma das sucessoras da Charity Science, tem maior reconhecimento, pois é uma das principais incubadoras de novos projetos e organizações na comunidade do autorismo eficaz. Pouco se fala na Charity Science hoje. Uma das principais mudanças no movimento foi a canalização de maior atenção para organizações focadas em riscos catastróficos e no que a gente chama de longo-termismo, do inglês long-termism. Esse movimento pode ser explicado em parte pela entrada de grandes financiadores com esse objetivo. E aqui eu menciono os principais, Open Philanthropy e a FTX Future Funds. Mas também se deve ao amadurecimento dessas áreas e a acontecimentos de destaque dos últimos 2 anos, como veremos na terceira aula. A pandemia, entre eles a pandemia de Covid-19, que mostrou a fragilidade de nossos esforços relativos à biossegurança, a coordenação internacional a respeito da crise climática, a possibilidade de conflito entre potências nucleares e, não menos importante, surpreendentes avanços em inteligência artificial. Nossa primeira proposta para classificar as organizações é de acordo com o tipo de atividade que elas fazem. Nós representamos isso por meio dessa pirâmide. A relação entre essas entidades não é de hierarquia, mas sim de abstração. Quanto mais próximas da base, mais uma organização está associada a um projeto que cria impacto de forma direta e específica. Já na parte superior, temos organizações que são totalmente meta. São entidades afastadas do trabalho que causa impacto direto. Na verdade, elas servem para ampliar este impacto, de alguma forma. Nesse nosso esquema, temos provedores de infraestrutura e comunicação mais gerais, é o pessoal que alimenta o movimento Autorismo Eficaz. 2, financiadores, aqui eu mencionei os principais. 3, metacaridades, que fazem recomendações. 4, incubadoras, são organizações que se especializam em ajudar a criar novas instituições e projetos, ou seja, elas ajudam uma terceira organização, ou ajudam um grupo de pessoas a criar uma organização. 5, instituições focadas em pesquisa. 6, organizações que trabalham no nível do objeto, isto é, que fazem intervenções que geram impacto diretamente, como a Against Malaria Foundation. 7, confesso que esse 7º é um nível coringa, é onde eu classifico quaisquer organizações ou indivíduos financiados e recomendados por instituições do autorismo eficaz, que também trabalham no nível do objeto, mas que não precisam ser completamente alinhados. Por exemplo, o canal do YouTube Course Gazette, que produz vídeos educacionais bastante inspiradores, poderia ser encaixado nesse nível. Uma forma diferente de classificar essas organizações é pela área onde elas produzem impacto. Isso é, quando dizemos que elas buscam o maior bem que podem fazer, que bem é esse, especificamente? O que elas estão de fato melhorando? Você já deve ter visto isso nas aulas sobre a seleção de causas. Se quiser, pode ler o capítulo 17 da primeira edição do manual. Mas vamos relembrar. A primeira área geral é a de pobreza e saúde global. Essa é a área que costuma ser mais fácil de explicar e também onde é mais simples compreender o impacto gerado. Também é a área que tende a ser mais associada ao movimento por pessoas que não o compreendem bem por dentro, possivelmente por associar o movimento com Peter Singer e com a organização A Vida que Você Pode Salvar. Essa instituição busca convencer pessoas afluentes, de renda alta ou média, principalmente de países desenvolvidos, ao invés de doarem para organizações locais, sem se preocupar com o impacto ou com a necessidade de recursos dessas organizações locais, se comprometerem a doar para caridades em países pobres que contem com projetos com impacto observável, isto é, que tendem a salvar o maior número de vidas com menos recursos, como a AMF, a Fundação contra a Malária, que distribui redes contra mosquitos. Ou também projetos que tiram o maior número de pessoas da pobreza, como a Give Directly, com o seu programa de transferência direta de renda. Nesse exemplo,
A The Life You Can Save, A Vida que Podemos Salvar, atua como meta-caridade recomendadora. Ela é o nível 3 da classificação anterior, enquanto a AMF e a Give Directly atuam no nível do objeto, nível 6. Embora esse seja o caso paradigmático de atuação na área, eu preciso destacar que também há importantes instituições de pesquisa e advocacy, incluindo projetos em áreas de saúde relativamente negligenciadas em países de renda alta e média, como saúde mental. Além disso, o altruísmo eficaz também tem discutido projetos visando mudanças sistêmicas que tragam progresso econômico a países em desenvolvimento, refletindo aqui uma discussão corrente entre profissionais da área de economia do desenvolvimento. A segunda grande área é a causa animal. Historicamente, o sofrimento de animais não humanos tem sido negligenciado. Além disso, a consideração que se tem para animais é altamente seletiva. No Brasil, trancar um cão numa gaiola por meses pode ser, em tese, enquadrado no crime de maus-tratos qualificado, mas a criação intensiva de animais para abate, gado, porcos, frangos, é uma maneira normal de aumentar a produtividade dessa indústria. Ainda mais ignorado é o sofrimento de animais selvagens, embora possa haver intervenções relativamente baratas para reduzi-lo, como vacinação em massa para contra epidemias ou restrição do uso de pesticidas que atuam sobre o sistema nervoso de animais. Novamente, há diferentes tipos de organizações aqui. A Animal Charity Evaluators é a meta-caridade de maior destaque na área. Ela recomenda organizações como a Sociedade Vegetariana Brasileira, que buscam influenciar pessoas a reduzir o consumo de proteína animal de diferentes formas neste país, Brasil. A terceira é a redução de riscos catastróficos globais e a busca por formas de influenciar positivamente a trajetória da humanidade. Teremos uma aula específica sobre organizações dessa área, em razão de algumas de suas peculiaridades e de debates a respeito do seu envolvimento no movimento. Em especial, note como é muito mais complexo e abstrato observar o impacto de intervenções aqui. Por um lado, podemos estimar com alguma segurança quantas vidas a distribuição de rede salvou, ou quanto o consumo de proteína animal caiu, dado um determinado investimento. Mas é implausível extrapolar uma metodologia similar para medir o quanto o risco de extinção da humanidade diminui com um determinado projeto de biossegurança, por exemplo. O estatístico diria que isso implica muito mais graus de liberdade. A quarta e última área é o desenvolvimento do próprio movimento, isso é, projetos que visam a expandir o movimento, ou a criar novas organizações, ou a tornar as existentes mais eficazes. Aqui são basicamente as organizações no topo da pirâmide. Aqui também deixo um aviso, não confundir meta-caridades com AE-meta, altruísmo eficaz meta. Para ilustrar um pouco a explicação do slide anterior, aqui analisamos estatísticas sobre as organizações, com a quantidade de instituições por área, de acordo com seu grau de envolvimento com o movimento. Uma noção imprecisa desse grau de envolvimento vai desde instituições que são amigáveis e recebem financiamento, como o Kurzgesagt, ou que já tiveram projetos recomendados, a instituições que são consideradas participantes ativas do movimento. Chama a atenção a quantidade de organizações focadas em inteligência artificial e na promoção do altruísmo eficaz, a maioria delas com alto grau de envolvimento. Isso pode ser explicado pelas mudanças dos últimos anos, pelo fato de que essas organizações são relativamente pequenas e por se tratar de um nicho específico dentro do altruísmo eficaz. Obviamente, você não tem organizações para promoção do altruísmo eficaz fora do altruísmo eficaz, é raro, não conheço nenhuma. E inteligência artificial, como nós vamos ver, pesquisas com segurança de inteligência artificial, elas se tornaram mais famosas depois do altruísmo eficaz. No entanto, é um erro concluir a partir daí que o altruísmo eficaz hoje foca apenas nessas áreas, o que já existe um foco muito maior nelas, negligenciando, assim, a clássica área de pobreza e saúde global. Como podemos ver nesse slide, o volume de doações para GiveWell, a principal meta-caridade nessa área, tem aumentado exponencialmente. Além disso, vemos a análise de Vipul Naik sobre as doações realizadas pela Open Philanthropy, a principal financiadora do altruísmo eficaz, em volume de recursos, pelo menos até a entrada da FTX Future Funds. Nota-se que existe uma alta variância na quantidade de recursos recebidos por área a cada ano, sendo que até 2020 a de pobreza e saúde continuava sendo a que recebia maior volume. Em 2021, porém, isso teria mudado, com um investimento significativo em reforma criminal.
Contudo, destacamos que a metodologia de NAIC se restringe a doações que de fato foram realizadas. Ao fim de 2021, a Open Philanthropy ainda se comprometeu a aumentar o financiamento dessa área por meio de recomendações e doações no valor de 300 milhões de dólares, visando ainda levar essa quantia para 500 milhões em 2022. Enfim, aqui concluímos nossa primeira aula. Na próxima, veremos o perfil e a história de organizações clássicas do altruísmo eficaz, que já mencionamos um pouco. Um abraço!